O que, afinal de contas, são os arquétipos da psicologia? É um termo que se popularizou, que a gente ouve bastante falar, às vezes até aparecem em qualquer site por aí de aprenda a potencializar o seu arquétipo da Cleópatra, da fada, da sereia, né? Vem surgindo ali várias coisas que nada tem a ver com a teoria original da psicologia. E hoje eu quero trazer um pouquinho dessa teoria de uma forma bastante simplificada para que você consiga compreender de onde surgiu isso tudo e por que veio parar onde está hoje em dia. Originalmente, a teoria dos arquétipos surgiu com Jung, que foi um médico psiquiatra fundador da psicologia analítica e que também foi parceiro ali de trabalho de Freud por muito tempo e que inclusive foi uma pessoa que acabou influenciando muito do seu trabalho, né? O Freud acabou influenciando muito Jung aí na construção da psicologia analítica. E para a gente conseguir entender os arquétipos, é importante a gente conseguir entender o que o Jung tinha de ideia de como era o nosso funcionamento psíquico. Como eu acabei de dizer, que o Jung teve muito da sua ideia influenciada pelo Freud, ele também acreditava que a gente tinha no nosso funcionamento psíquico o consciente e o inconsciente. Só que para ele era de uma forma um pouco mais ampla do que o Freud colocou. Então, de um lado a gente tem o consciente, que é aquela coisa racional em que a gente está ali na organização presente do momento, e o inconsciente, para o Jung, era esse lugar dos mitos, dos símbolos, dos sonhos, de memórias que às vezes a gente não tinha acesso e de diversas outras coisas. Só que ele também categorizou esse inconsciente de duas formas. O individual, que é onde tinham conteúdos que eram da nossa particularidade, né? Então, tem coisas do meu inconsciente que não fazem parte do seu inconsciente, porque histórias de vidas, né? Pessoas diferentes, mas também nós temos o inconsciente coletivo nessa teoria dele, que são coisas, né? Como símbolos principalmente, que todos nós compartilhamos como sociedade. E é exatamente nesse inconsciente coletivo, que é essa coisa que nós compartilhamos universalmente, que entram em cena os arquétipos. E para o surgimento dessa ideia, o que acontece é que o Jung era um cara muito viajado. E nessas expedições que ele chegou a fazer para a Índia, para o Egito, para os Estados Unidos, até mesmo dentro da própria Europa, ele percebeu que mesmo em culturas muito diferentes que não tinham muita coisa a ver, existiam representações simbólicas de papéis, personagem, entre aspas, que ocupavam um mesmo lugar, né? Um lugar muito semelhante. E essa é a ideia principal dos arquétipos. E como exemplo, a gente pode falar talvez do arquétipo do herói, que é o salvador ali, né? A pessoa que salva. Também tem o arquétipo, por exemplo, do velho sábio, que é aquela pessoa mais velha, que tem mais conhecimento, mais sabedoria, que vai aconselhar. A gente também pode falar sobre o papel do arquétipo materno, que é o papel de nutrir, de cuidado, né? De maternagem mesmo, do que essa ideia representa para nós. E mesmo que fossem personagens, símbolos diferentes, eles tinham essa representação, né, esse significado em comum. Então poderia ser que na Índia tivesse um nome X e no Egito tivesse um nome Y, mas ele tinha esse mesmo significado em comum, né? Por exemplo, desse velho sábio que aconselha. Por exemplo, gente, corta um pouquinho aqui para a explicação, porque eu não sei se vocês estão ouvindo essa bendita furadeira que tá tendo obra lá em cima, mas olha, às vezes é difícil continuar o raciocínio, que eu não costumo fazer roteiro aqui, né? O roteiro é da minha cabeça, e aí às vezes é difícil, mas vamos nos concentrar e vamos continuar. Enfim, como íamos dizendo, basicamente os arquétipos são isso, são essas representações ali que são encontros, pontos de encontro em comum em diversas culturas, mesmo que elas não tenham nada a ver uma com a outra. E é por isso que ele chama aí desse inconsciente coletivo, né? Que mesmo sendo algo que não compartilhe de fato uma mesma cultura, a gente tem coisas em comum com pessoas que são de outros polos, de outros lugares. E esses símbolos, né, essas representações, são muito importantes porque elas nos ajudam a interpretar o mundo e a interpretar a nós mesmos. E se ela tem uma importância dessa magnitude, ele também acabava atrelando esses símbolos, principalmente, a uma ideia de enraizamento, meio que aquilo que nos auxiliava a dar um tipo de sentido para as coisas e para a vida. E ele também tinha uma crítica de que com a modernidade, né, conforme as coisas iam acontecendo,
evoluindo de alguma forma, a gente foi perdendo e vem perdendo, né? Porque hoje ele não tá mais aqui para poder continuar com essa linha de raciocínio, mas ele veio dizendo que nós fomos perdendo essa conexão com os símbolos, com essas representações, com os significados, e em consequência isso também vem trazendo um vazio existencial muito pertinente a nós como sociedade. E aqui eu acho muito interessante porque tem um outro teórico que vocês sabem que eu sempre falo aqui no canal, que é o Viktor Frankl, que ele também fala a mesma coisa, só que de uma outra ótica, a partir das teorias dele, em que ele dizia que as tradições, né, a gente está ancorado em algo que nos norteie, é algo muito importante para esse sentido de vida. E que como nós viemos, né, perdendo isso com o passar do tempo, isso também colaborou com o vazio existencial que a gente vem presenciado cada vez mais frequente na sociedade. Meu Deus do céu. Beleza, Isa, não, agora eu entendi mais ou menos qual que é a ideia dos arquétipos, mas aonde de acho foi que viemos parar em arquétipo da Cleópatra, arquétipo da sereia, ou seja lá mais o que for que denominaram como isso. Falando de uma forma bastante simplista, o que aconteceu é que mais ou menos na década de 90, nos anos 2000, esse termo, né, essa ideia foi se popularizando e houve essa apropriação ali para um lado muito mais de autoajuda, de um marketing ali voltado para um coaching. E aí eles começaram a direcionar para essa coisa desses outros símbolos presentes nos mitos, ou mesmo nos contos de fadas, né, que a gente conhece como a própria fada, a sereia, enfim, outros personagens nesse sentido, para categorizar algumas características de personalidades específicas, né? Então, a pessoa que é doce, que fala tranquilo, que é isso, que é aquilo, ela tem muito marcante esse arquétipo X, sei lá, da fada, nem sei se é, mas como se fosse isso. E aí foi tendo todo esse cunho da forma como a gente acaba tendo o acesso hoje em dia, mas que, como vocês podem ver ali no restante do vídeo, nada tem a ver com a ideia original do Jung. Teve uma influência para essa construção dessa ideia dos arquétipos como a gente vê hoje, mas na teoria original não tem muita coisa a ver não. É mais a ideia principal. Faz sentido para você? Bem, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que tenha dado para entender um pouco melhor o conceito original do arquétipo e, né, esse processo aí de transformação e até mesmo da importância que ele tem para nós. Me conta aqui nos comentários o que você achou, se fez ou não sentido para você. Clica aqui em curtir para que o YouTube entenda que é um bom vídeo e entregue para mais pessoas. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!